essa questão do que aconteceu aí com o Trump e com a Ucrânia, né? Sim. E eu queria saber o que você acha dessa atitude do Trump e se você acha que essa briga, né, essa guerra Ucrânia e Rússia, enfim, todo esse desfecho, pode influenciar o valor do Bitcoin. Sim, pode. Na verdade, assim, tudo pode baseado em guerra, né? Guerra modifica todo o sistema de impressão de dólares e tal, mas eu não acredito que nós vamos evoluir para a guerra. A gente está muito mais perto de uma guerra fria. Não acho que a China entraria em guerra contra os Estados Unidos. Tipo assim, se juntar com a Rússia e atacar os Estados Unidos. Isso não vai acontecer, na minha opinião, porque o maior parceiro comercial da China é o próprio Estados Unidos. Então, para mim, não faz sentido isso. O que eles vão fazer é algum tipo de acordo ali. O Zelensky vai ter que abrir mão, né? Vai ter que abrir mão de algumas coisas. Na minha opinião, ele foi atacado. Essa é a minha opinião. Eu sei que teve muita gente que eu respeito e gosto muito que falou no Twitter uma opinião totalmente contrária. Mas, na minha opinião, o Trump foi extremamente covarde com o Zelensky. Ele estava falando ele estava falando a verdade, nada mais, nada menos do que a verdade. E os caras atacaram. E o Trump principalmente aquele vice retardado. O vice-presidente, Eu nem sei o nome. O cara foi muito escroto, cara. Que ele foi muito escroto. Ele foi dar... você não nos agradeceu e não sei o quê. Poxa, cara, o cara tá falando de outra coisa, de outro contexto, de outra... Ali começou a falar de orgulho, porque o americano tem esse orgulho, né? De ter o rio na barriga e tudo mais. Mas, enfim, eu achei ridículo aquilo ali. Imaginava que ele ia assinar o acordo depois. Acho que foi o que acabou acontecendo, né? Não, acho que ele não assinou ainda. Ainda não assinou, mas ele falou que vai assinar. Vai assinar? Ele não tem outra escapatória, né? Sim. Ele não tem outra saída. Mas o que eu gostei que foi a Europa ficou do lado dele. Sim, e tem que ficar, porque os vizinhos ali França, Reino Unido, eles são... Se o Putin quiser seguir em frente com isso daí, como a Alemanha na Segunda Guerra Mundial começou, ele começou pela Polônia. Depois ele foi indo. Não, começou pela França, Os europeus entenderam o que o Zelensky estava falando. Exato. Só que sabe o que eu achei errado, Augusto? O Zelensky... Primeira coisa, eu achei errado fazer um negócio com televisão. Né? Sim, eu acho que errado. Deveria ter sido a portas fechadas. Até porque a audiência geralmente não tem capacidade de entender de interpretar. Tudo. Cara, é um acordo tão importante. Pra que colocar um monte de televisão ali, sabendo que nós temos o cara com o maior ego do mundo, que é o Donald Trump, ali no meio, que não ia aceitar nada, entendeu? O Zelensky apenas foi ali falar, gente, vocês não viram que a Rússia me invadiu? E invadiu, todo mundo tá vendo. Só que tem outra coisa. O Zelensky, ele é um cara que ele pode até falar um inglês bacana, mas fluente ele não deve ser. Não é. Então imagina a interpretação numa reunião tão importante, às vezes o cara interpreta uma frase errada, ou até o Zelensky quis se pronunciar de certa forma, e o Trump ou o vice lá que foi um babaca... Eu acho que o vice que ferrou tudo. Foi ele que se exaltou. Porque ele que se exaltou, ele que se ofendeu, ele que tava ali, e aí ele já começou a meter lenha na fogueira, Exato. Né? Mas porque o Trump tava levando na boa até um certo momento. Chegou o vice e começou a falar chutou o balde. O Trump quis dizer o seguinte, pô, Zelensky, eu te dei dinheiro, os Estados Unidos te deu dinheiro, te demos armas. Ele falou, né, nós deixamos você ser o cara, né? Nada mais, nada menos que a obrigação dele. Nada mais, nada menos. Porque os Estados Unidos, porque a Ucrânia, ela é como se fosse um muro de vamos dizer assim, é uma área que supostamente ainda era neutra, porque não estava na OTAN, e entre a Rússia e os países da OTAN. Sim. Aí como é que é o nome daquele país lá que é Helsinki, a capital? Não é a Islândia, é do lado... A Finlândia. A Finlândia entrou na OTAN. Sim. Aí o Putin começou a ficar putinho. Por quê? Porque começou a se aproximar dele. Toda a barreira, E aí começou, né, depois sanções e tudo mais, quando ele decidiu invadir, porque ele começou a se sentir acuado, né? Então o Putin, ele começou a se sentir acuado, por exemplo, agora, será que é o último país que faz fronteira com a gente também vai entrar na OTAN, né, naquele lado, né, naquela conexão com a Europa, né? Porque, querendo ou não, a Rússia ela fica tanto na parte ocidental quanto na parte oriental também. Sim. Então ela tem um território, ela tem conexão direta com a Europa. Sim. Né? Tanto que deu a treta do gás natural e tudo mais. Mas eu acho assim, cara, que a gente tá meio que em Guerra Fria ali, ele tá, né... Jogando o jogo dele ali, empurrando o máximo, mas assim, eu não acredito em Terceira Guerra Mundial porque não vai ter nenhum tipo de ganhador, nenhum dos lados ia ganhar, e eu duvido que a China
Entra nessa e abrir história. mão do dinheiro que eles ganham com os Estados Unidos, que é o principal motivador deles de ganho financeiro que eles têm, né? E eu acho o absurdo a gente em 2025 e o Brasil ainda com a maior, vamos dizer assim, o maior mercado agro, o maior mercado de alimentos, ser um país subdesenvolvido do tamanho de um continente. É porque Você a gente, acha tem, que a gente é uma será que Ferrari com um piloto que é o pior piloto que existe Exatamente. do mercado, Porque né? o Brasil tinha. O O Brasil, Brasil é é um uma baita Ferrari. país. O Brasil tinha tudo pra voar. Mas É. infelizmente a gente tá voando pra trás, eu acho. Estamos andando pra trás.